Seu sorriso radiante enlouquecia milhões de garotas, e as revistas de moda o chamavam de noivo americano perfeito. Mas enquanto o mundo acreditava nas belas histórias de seus romances com as maiores beldades de Hollywood, o próprio Tab Hunter vivia em um medo paralisante, um inferno pessoal em uma gaiola dourada. Para salvar a marca milionária, os tiranos dos estúdios o forçavam a participar de encontros falsos, apagavam seu verdadeiro nome e, por uma fortuna, abafavam um escândalo sujo com uma batida policial. Hoje, vou revelar a chocante verdade de como a fábrica de sonhos transformou um ser humano em um escravo sem direitos, e por que toda a sua vida foi uma grande e cruel mentira. A história de Tab Hunter muitas vezes se resume a uma nota nostálgica sobre a cultura pop do meio do século passado. A memória guarda apenas as capas brilhantes, os discos de sucesso e o sorriso ensolarado da Califórnia. No entanto, a arquitetura de sua carreira revela algo muito mais complexo do que apenas a mecânica da popularidade. Ela demonstra como o sistema de estúdios de Hollywood moldava pessoas vivas para atender a uma demanda nacional rígida. E para entender por que a vida de Tab Hunter se tornou um segredo corporativo altamente protegido, é preciso primeiro olhar para o mundo que encomendou sua criação. Ato 1. A demanda por inocência. Em meados dos anos 50, a indústria de entretenimento americana se deparou com um público completamente novo. O boom econômico do pós-guerra trouxe à tona o conceito de adolescente não apenas como uma fase de transição, mas como uma classe econômica independente. Milhões de jovens passaram a ter pela primeira vez dinheiro de bolso, tempo livre e uma necessidade urgente de referências culturais distintas das escolhidas por seus pais. Essa nova classe econômica exigia sua própria infraestrutura. Surgiram formatos especializados no rádio, novas linhas de roupas e, mais importante, uma poderosa indústria de revistas de fãs brilhantes. Essas publicações não eram mais voltadas para um público adulto interessado em tramas complexas ou no histórico teatral dos atores. A nova indústria precisava de rostos jovens, capazes de se converter instantaneamente em apego emocional do público. No entanto, essa demanda em larga escala se formava em um clima social extremamente específico. A América do pós-guerra era uma sociedade cansada de abalos globais e paralisada pela nascente Guerra Fria. A geração adulta sentia uma necessidade colossal de estabilidade e previsibilidade. A cultura se tornou obcecada pela ideia de norma absoluta, pelo retorno aos valores familiares tradicionais e pela criação de uma fachada impenetrável de vida suburbana próspera. Toda a nação buscava parecer saudável, correta e livre de dúvidas internas. Paralelamente, no horizonte cinematográfico, já começavam a surgir figuras inquietantes para o establishment. Atores da nova geração transmitiam das telas uma ruptura interna, protesto social e instabilidade psicológica. Suas imagens refletiam a tensão oculta da época e assustavam a parte conservadora da sociedade, gerando pânicos morais em torno da delinquência juvenil e da rebeldia jovem. A indústria do entretenimento, para manter o público em massa e não entrar em conflito direto com a moral pública, precisava de um poderoso contrapeso estético. Os estúdios necessitavam urgentemente de um herói cuja atratividade não representasse a menor ameaça à ordem social. Foi exatamente nesse intervalo histórico e cultural que a aparição de Tab Hunter se encaixou perfeitamente. Sua imagem visual atingiu com precisão quase matemática a demanda industrial por uma juventude segura e sem conflitos. Cabelos loiros, físico atlético, bronzeado profundo e um sorriso aberto e impecavelmente uniforme. Tudo isso formava o retrato de um jovem que se podia admirar sem qualquer tensão. Hunter se tornou a personificação do arquétipo do garoto da casa ao lado, elevado ao grau de ideal visual absoluto. O pré-guerra de Hollywood frequentemente se apoiava em estrelas com traços étnicos ou características marcantes,
em homens com experiências de vida visíveis em seus rostos. Mas a nova era exigia esterilidade. O tipo californiano de aparência, cabelos queimados de sol, olhos claros, traços simétricos e corretos, começou a ser promovido como o padrão americano universal. Era uma aparência desprovida de marcadores regionais, de classe ou traumáticos, uma aparência que podia ser facilmente escalada e vendida em qualquer estado do país. Tab Hunter se tornou a quintessência desse novo padrão nacional. Essa atratividade não era apenas uma coincidência genética afortunada. No contexto dos anos 1950, ela começou a funcionar como um sinal de confiabilidade social absoluta. A imagem pública de Hunter estava irrevogavelmente ligada à saúde física. Suas primeiras aparições na imprensa eram constantemente acompanhadas de fotos na praia, a cavalo ou no gelo. A esportividade, nesse paradigma cultural, era lida como um indicador de energia correta, não neurótica. Um corpo ocupado com atividade física ao ar livre era percebido como um corpo livre de pensamentos destrutivos ou vícios ocultos. O sorriso de Hunter se transformou em sua principal ferramenta profissional. Em uma época em que a demonstração pública de descontentamento podia ser interpretada como deslealdade, a constante luminosidade servia como garantia de adaptação social. Esse sorriso prometia a ausência de um passado complicado, a ausência de traumas psicológicos e a total ausência de subversividade política ou social. Era uma promessa silenciosa de que o estilo de vida americano funcionava perfeitamente. Para milhões de adolescentes, essa imagem se tornou a tela ideal para projeções. Às garotas era oferecido um objeto para fantasias românticas, completamente desprovido da imprevisibilidade masculina assustadora. Aos pais dessas garotas era oferecida uma garantia de 100% de que o ídolo de seus filhos compartilhava valores compreensíveis e tradicionais. Hunter era vendido não como um personagem dramático complexo que exigia reflexão, mas como uma concepção de pureza absoluta e segura. As revistas brilhantes diligentemente reproduziam o mito de sua incrível naturalidade. As publicações construíam a ilusão de acessibilidade absoluta da estrela, publicando listas detalhadas, mas completamente vazias, do que o ator preferia comer, que música ouvia e como era sua garota ideal. Essa intimidade fabricada criava nos leitores a sensação de um conhecimento pessoal, ao mesmo tempo em que mantinha a verdadeira personalidade a uma distância inatingível. Ao leitor era oferecido um conjunto de fatos seguros que bloqueavam a possibilidade de formar um retrato psicológico complexo. A imprensa constantemente enfatizava sua sinceridade, descrevendo-o como um rapaz comum que, por acaso, caiu nos holofotes da fama e permaneceu completamente intocado. Ao público, era oferecido acreditar que essa idealidade era uma propriedade inata, e não o resultado de uma rigorosa autocensura. No entanto, a realidade da cultura americana daquela época era muito mais dura do que as capas brilhantes. Os anos 1950 foram uma era de conformismo sem precedentes e paranoia oculta. As estruturas governamentais verificavam a lealdade dos cidadãos, e os tabloides começaram a usar a destruição de reputações como um negócio autônomo e lucrativo. Nesse ambiente, o medo de ser diferente permeava todas as camadas da sociedade. Existiam limites estritamente delineados de comportamento aceitável, e qualquer desvio do modelo heteronormativo aceito significava não apenas condenação pública, mas exclusão institucional. Para uma figura pública cuja capitalização dependia totalmente da aprovação em massa, qualquer sombra de suspeita de não conformidade era equivalente ao desaparecimento profissional. Em um ambiente tão agressivamente regulamentado, a simplicidade e a inocência demonstrativas tornaram-se para o ator não apenas um papel profissional, mas uma estratégia vital de sobrevivência.
A idealidade funcionava como uma forma de camuflagem impecável. Quanto mais simples e transparente parecia a fachada pública, menos a sociedade tinha vontade de buscar significados ocultos ou fazer perguntas incômodas sobre a verdadeira identidade da pessoa. O ator se escondia no lugar mais visível, atrás de um sorriso ofuscante e de uma imagem que não deixava espaço para dúvidas. Mas o status de símbolo ideal exigia um trabalho interno colossal. A inocência que Hunter precisava transmitir diariamente se transformou em uma exigência rígida, excluindo o direito à verdade pessoal. O símbolo público dos anos 1950 não tinha o direito de ser contraditório. Manter essa fachada estéril exigia a supressão contínua da própria identidade e o controle constante de cada passo público. A indústria formou uma demanda clara e Tab Hunter a satisfez perfeitamente, tornando-se a resposta viva à necessidade coletiva de um herói sem sombra. Mas a naturalidade absoluta é uma ilusão frágil demais para sustentar um império comercial. A máquina dos estúdios não podia se dar ao luxo de contar com a casualidade. Para garantir a produção e venda estáveis dessa simplicidade impecável, uma pessoa viva precisava ser submetida a mecanismos institucionais rigorosos. O símbolo não precisava apenas ser encontrado, ele precisava ser sistematicamente e metodicamente montado. Ato 2. Montagem industrial. Em 1950, no escritório do agente de Hollywood Henry Wilson, estava um jovem chamado Arthur Andrew Kelm, que usava o sobrenome de solteira da mãe, Gillian. Wilson, ao avaliar a aparência do rapaz, declarou sem rodeios que seu nome atual era totalmente inadequado para uma carreira de sucesso na indústria cinematográfica. A lógica do agente era baseada em um pragmatismo rígido. O nome de uma futura estrela deveria caber facilmente em um cartaz publicitário, soar ritmicamente no rádio e fixar-se instantaneamente na memória do público adolescente. Wilson sugeriu o nome Tab, argumentando que a palavra curta soava impactante e enérgica, e acrescentou Hunter como sobrenome, que carregava um claro tom fonético de masculinidade americana tradicional. Naquele momento, Arthur Gillian deixou de existir como um indivíduo autônomo, transformando-se em Tab Hunter, um projeto institucional, pronto para uma montagem industrial em larga escala. Henry Wilson não era um agente de talentos clássico. Ele funcionava mais como um engenheiro de construtos humanos. Em seu sistema profissional, a aparência externa sempre prevalecia sobre a experiência dramática inicial. Wilson criou uma linha de produção incessante de estrelas masculinas de um novo tipo, selecionando metodicamente jovens com os parâmetros físicos adequados e reformulando-os completamente para atender às exigências rígidas da cultura de massa. Ele encontrava material humano bruto e o transformava em um ativo comercial padronizado. A renomeação era apenas a etapa básica dessa profunda reconstrução pessoal, seguida por uma submissão completa e incondicional ao regulamento do jogo dos estúdios. Antes de aparecer no escritório do agente, Arthur Gillian tinha uma biografia bastante comum de um jovem fisicamente ativo. Ele trabalhava em um estábulo na Califórnia, era seriamente interessado em patinação artística em nível competitivo e chegou a servir na Guarda Costeira dos Estados Unidos, onde entrou após aumentar deliberadamente sua idade nos documentos. Ele tinha uma vitalidade natural e uma atração física óbvia, mas para criar uma estrela nacional, apenas o carisma natural não era suficiente. Hollywood dos anos 50 precisava não apenas de um jovem bonito, mas de um padrão social meticulosamente calculado. O processo industrial de criação desse padrão exigia a eliminação de quaisquer contradições biográficas. O sistema de estúdios do pós-guerra não tolerava complexidade ou incerteza. A história familiar real do jovem incluía o divórcio dos pais, instabilidade financeira e uma mãe católica rigorosa tentando criar os filhos sozinha. Esse tipo de passado violava o padrão de bem-estar americano transmitido pelas telas,
O aparato de Wilson metodicamente cortou todos os fatos que poderiam associar o público-alvo a dificuldades econômicas ou desconforto familiar. O passado foi limpo de quaisquer asperezas sociais. Em vez da vida real, o público recebeu uma versão cuidadosamente editada e confortável da biografia. O trabalho físico pesado no estábulo foi transformado em uma elegante paixão por esportes equestres, destacando a nobreza do herói. Os exaustivos treinos de patinação artística foram apresentados como prova de uma determinação excepcional e disciplina esportiva. O serviço na guarda costeira virou um ato impecável de dever cívico. Cada elemento factual do passado foi mantido nominalmente, mas seu significado foi completamente revisado. A vida de Tab Hunter agora consistia exclusivamente de marcadores aprovados pela sociedade, formando uma história monolítica de sucesso. Paralelamente à correção biográfica, foi realizada uma rigorosa padronização física. A máquina dos estúdios começou um trabalho minucioso na fachada visual do ator. A aparência de Hunter foi levada a um absoluto quase estéril. Especialistas em imagem de estúdio buscavam o tom perfeito de cabelo loiro, que ficasse igualmente atraente tanto em filme preto e branco quanto em colorido. O guarda-roupa era estritamente regulamentado. Qualquer detalhe extravagante era excluído, e a preferência era dada a linhas limpas, jeans clássicos, camisas claras e jaquetas esportivas. Cada detalhe da roupa precisava transmitir frescor, saúde física e pertencimento à classe média próspera. O treinamento em atuação dentro dessa linha de produção tinha um caráter específico e estritamente prático. Os estúdios não precisavam de um graduado em escola de arte dramática capaz de uma análise psicológica profunda do personagem. As aulas de fala e movimento cênico eram voltadas para fixar padrões comportamentais corretos. Hunter foi ensinado a manter a postura em cena, controlar a articulação e o timbre da voz, para que soasse o mais uniforme e amigável possível. A principal habilidade profissional tornou-se a capacidade de exibir um sorriso aberto característico no momento certo. A técnica de atuação, nesse contexto, resumia-se à capacidade de funcionar de maneira orgânica e sem falhas dentro de um padrão visual pré-estabelecido. O fundamento jurídico dessa construção foi um contrato padrão de longa duração com o estúdio Warner Brothers. A assinatura do documento consolidava a completa alienação da imagem pública de seu portador físico. Dentro da hierarquia do estúdio, o ator tornava-se propriedade corporativa. Ele não tinha o direito de escolher papéis, não podia recusar participação em campanhas publicitárias e era obrigado a obedecer a quaisquer exigências da direção. O contrato implicava que o estúdio comprava não apenas horas de trabalho no set, mas o controle total sobre a existência social da pessoa. O Departamento de Relações Públicas assumiu o controle da agenda e das comunicações da nova estrela. O estúdio decidia em quais eventos públicos o ator deveria aparecer, quais respostas ele deveria dar aos jornalistas e com quem deveria ser fotografado. Os publicitários geravam um fluxo contínuo de pautas previamente acordadas. Tab Hunter funcionava como um ativo valioso, que exigia proteção constante contra quaisquer imprevistos ou declarações não planejadas que pudessem comprometer a integridade da imagem criada. Para capitalizar esse ativo, foi lançado um incessante fluxo visual. Sessões de fotos passaram a ocupar mais tempo do que o próprio processo de filmagem. Agentes diariamente forneciam às redações de revistas adolescentes novas porções de fotos idealizadas. Hunter era fotografado em praias, piscinas, quadras de tênis e durante cavalgadas. Cada foto era uma mensagem cuidadosamente calibrada, confirmando que o produto correspondia plenamente às características anunciadas. O rosto e o nome do ator transformaram-se em uma marca independente, reproduzida em milhões de exemplares e vivendo pelas regras do marketing de massa. Como resultado dessa montagem industrial, a pessoa ficou completamente presa dentro de sua própria projeção pública.
O sistema funcionava de forma tão eficaz que o construto criado começou a ditar regras de comportamento ao seu portador, mesmo fora do set. O jovem ator era forçado a medir constantemente suas reações com as expectativas que seu nome gerava na imprensa. Qualquer manifestação espontânea de personalidade que ultrapassasse o padrão era suprimida para manter o status. A indústria obteve uma forma impecável, completamente desprovida de conteúdo imprevisível. No entanto, a criação de um produto exemplar foi apenas o primeiro passo na estratégia global do estúdio. Para manter o potencial comercial da imagem ao longo dos anos, era necessário fazer esse mecanismo funcionar no espaço público sem falhas. Para isso, era preciso construir uma anatomia clara de sua atratividade, transformando cada detalhe do comportamento de Tab Hunter em uma ferramenta que confirmasse a ilusão de uma simplicidade absoluta, desprovida de qualquer sombra. Ato 3. A anatomia da simplicidade. Em 1955, um grandioso drama de guerra chamado Grito de Guerra chegou às telas americanas. Tab Hunter interpretou o jovem soldado Danny Forrester, um recruta cuja história girava em torno da fidelidade à namorada que ficou em casa e de um patriotismo impecável. Ao mesmo tempo, seu single, Young Love, gravado como um experimento, inesperadamente alcançou o topo das paradas musicais, permanecendo lá por 6 semanas consecutivas. A combinação do filme de sucesso com o hit musical transformou o ator no principal ativo da indústria da Warner Brothers. O rosto de Hunter dominava as bancas de todo o país. Revistas adolescentes publicavam mensalmente grandes reportagens, onde ele sempre aparecia em uma ensolarada praia da Califórnia, com uma prancha de surf ou montado em um cavalo. Essa estética visual reproduzida não era um acaso ou um conjunto de fotos bem-sucedidas. Era uma ferramenta de marketing meticulosamente calculada, explorando símbolos básicos do conformismo americano. Cabelos loiros, traços faciais simétricos e um bronzeado uniforme eram imediatamente percebidos pelo público como marcadores inquestionáveis de uma vida ao ar livre e de saúde física. O interesse por esportes, que a assessoria de imprensa agressivamente destacava em cada entrevista, transmitia uma energia compreensível e socialmente aprovada. Nessa atividade física, não havia agressão, ruptura ou desafio à sociedade. Restava apenas a vitalidade de um jovem correto e previsível de um subúrbio próspero. O trabalho de câmera nos filmes com Hunter também seguia essa regra implícita. A câmera raramente o capturava em sombras profundas ou de ângulos inesperados que pudessem dar ao seu rosto uma expressão sinistra ou ambígua. Ele era sempre filmado sob uma iluminação brilhante e uniforme, o chamado alto contraste, que eliminava quaisquer distorções visuais e nuances. Essa abordagem técnica literalmente excluía a possibilidade de uma interpretação dupla. O espectador recebia uma imagem absolutamente clara em sua perfeição, que não exigia esforço intelectual para decifrar. O contraste com outros fenômenos culturais da década tornava essa imagem ainda mais desejada e comercialmente bem-sucedida. Enquanto James Dean e Marlon Brando apareciam nas telas trazendo a moda da rebeldia adolescente, camisetas rasgadas, fala confusa e instabilidade psicológica profunda, Tab Hunter oferecia ao público uma clareza absoluta. Sua dicção sempre permanecia clara, suas roupas impecavelmente limpas, e suas reações eram lineares e facilmente previsíveis. Ele se tornou a antítese ambulante da juventude reflexiva. A indústria começou a usar esse tipo como um antídoto estético direto contra a crescente ansiedade dos adultos conservadores diante da nova geração incompreensível. O repertório cinematográfico do ator era formado exclusivamente em torno do conceito dessa atratividade segura. Os chefes de estúdio ofereciam a ele papéis em comédias românticas leves, musicais coloridos e histórias otimistas. Nunca lhe exigiam um mergulho psicológico complexo ou a demonstração de conflito interno.
Os roteiros apenas pediam a demonstração de seu charme natural, a habilidade de parecer bem em cena e a capacidade de exibir um sorriso desarmante e branco na hora certa. Hunter executava essa tarefa profissionalmente, transformando a ausência de profundidade dramática pesada na principal qualidade tranquilizadora de seus personagens na tela. A imprensa adolescente de revistas brilhantes assumiu a função de transferir essa simplicidade da tela para a chamada vida real. As revistas construíam a imagem de um jovem que supostamente não havia mudado sob a pressão da fama que o atingiu. A milhões de leitores, vendia-se a ideia de sinceridade absoluta. A estrela era descrita como um rapaz comum do bairro, que preferia hambúrgueres baratos a restaurantes caros, ficava envergonhado com a atenção excessiva das fãs e adorava passar as noites em casa. O próprio conceito de naturalidade se transformou em um clichê obrigatório que acompanhava qualquer menção ao seu nome. A transmissão agressiva dessa normalidade destacada funcionava como uma forma impecável de camuflagem social. Quanto mais o público ouvia sobre a transparência dos motivos e a simplicidade dos gostos de Hunter, menos desejava procurar nele algum significado oculto. A audiência em massa acreditava prontamente que por trás do sorriso constante e da paixão pela patinação artística não havia conflitos internos ou segredos. O código visual e comportamental funcionava sem falhas, formando uma sólida ilusão de confiança entre o ídolo e milhões de espectadores. Mas na América dos anos 50, para consolidar o status de homem ideal, apenas esportividade e um olhar aberto eram criticamente insuficientes. A norma conservadora exigia que o jovem correto não apenas tivesse boa aparência na tela, mas também seguisse estritamente o roteiro heteronormativo tradicional. O sorriso gerava simpatia, mas para garantir a total invulnerabilidade da imagem, essa simpatia precisava ser direcionada para os objetos certos, legitimando o status da estrela através de um comportamento aprovado pela indústria no mundo real. Ato 4. A contabilidade dupla da imagem. As noites de Tab Hunter eram tão meticulosamente planejadas quanto suas longas jornadas de filmagem. Quando a Warner Brothers estava prestes a lançar um novo projeto ou precisava manter a estrela em evidência, o departamento de publicidade organizava um encontro público. Um carro da produtora buscava o ator e o trajeto era cuidadosamente coordenado com fotógrafos de revistas de fofocas. O destino? Um clube noturno badalado de Hollywood, como o Cirrus, ou uma estreia de cinema. A companhia de Hunter nessas ocasiões era sempre uma jovem atriz promissora sob contrato com grandes estúdios, como Natalie Wood. A aparição do casal diante dos repórteres era cronometrada com precisão. Na manhã seguinte, as fotos do par jantando à luz de velas ou sorrindo na passarela vermelha surgiam na imprensa nacional com manchetes insinuando um romance sério em formação. Essa prática não era um truque publicitário isolado ou uma iniciativa pessoal dos atores. Nos rígidos anos 50, encontros organizados pelos estúdios eram um mecanismo industrial básico para gerir reputações e moldar a opinião pública. O Departamento de Relações Públicas funcionava como uma agência específica com metas comerciais claras. Ao unir duas estrelas em ascensão, o estúdio resolvia pragmaticamente dois problemas corporativos. Primeiro, promovia eficazmente os filmes em que os jovens estavam envolvidos. Segundo, e crucial para a sobrevivência do negócio, oferecia ao público uma prova documentada de sua conformidade com as normas sociais. Relacionamentos românticos de figuras públicas eram construídos como cenários. Deviam parecer impecáveis e convincentes para a audiência. Para um jovem ator, ídolo de milhões de adolescentes, demonstrar interesse heterossexual regularmente era uma condição obrigatória para a carreira. A falta de vida pessoal pública na conservadora América pós-guerra rapidamente gerava suspeitas institucionais. Se um jovem atraente, bem-sucedido e saudável, não aparecia em público com belas mulheres e não dava à imprensa motivos para discutir planos matrimoniais,
formava-se um vácuo informativo ao seu redor. Na cultura de massa, esse vácuo era rapidamente preenchido por rumores incontroláveis. Para proteger seus investimentos milionários na imagem de um jovem perfeito, a máquina do estúdio precisava gerar um fluxo contínuo de notícias controladas, confirmando sua integração social. Paralelamente a esse espetáculo corporativo meticulosamente encenado, existia a vida privada real de Tab Hunter, completamente incompatível com as exigências de seu contrato e as expectativas do público. Seus verdadeiros relacionamentos românticos eram exclusivamente com homens. Em diferentes períodos, seus parceiros secretos incluíam o campeão de patinação artística Ronnie Robertson ou o emergente ator dramático Anthony Perkins. Esses laços se desenvolviam em um espaço de sigilo absoluto, atrás de portas fechadas e longe das lentes dos paparazzi. Toda a sua verdadeira identidade era artificialmente empurrada para uma zona cega, inacessível a agentes de publicidade, chefes de estúdio e milhões de fãs devotos. Esconder sua identidade naquela época não era apenas por medo de perder uma carreira lucrativa ou um contrato. A sociedade americana da Guerra Fria via qualquer desvio da norma não como uma questão privada, mas como uma ameaça direta à segurança nacional, um diagnóstico psiquiátrico sério e um crime. As estruturas estatais ativamente identificavam e demitiam funcionários suspeitos. A polícia de costumes realizava batidas em locais fechados e a imprensa publicava listas de detidos. Nestas condições repressivas, para uma figura pública cujo rosto estampava capas de revistas, qualquer deslize significava isolamento social e um apagamento irreversível da indústria. Nesse ambiente agressivo, os romances fictícios, organizados e pagos pelo estúdio, paradoxalmente se tornavam para Hunter uma ferramenta ideal e absolutamente legal de autoproteção. Ao aceitar o papel de amante apaixonado diante das câmeras, ele ganhava um álibi social impecável. As revistas de moda, que contavam meticulosamente suas saídas com as beldades de Hollywood, sem saber, formavam um escudo informativo impenetrável ao seu redor. Quanto mais a imprensa discutia seu noivado hipotético com uma parceira estrelada, mais sua vida real permanecia oculta. A máquina corporativa, perseguindo seus próprios interesses comerciais, oferecia ao ator a forma mais perfeita de camuflagem. No entanto, essa contabilidade dupla da imagem pública exigia um controle emocional colossal e uma tensão psicológica constante. O trabalho de ator para Hunter não terminava com o corta do diretor. Continuava em um ritmo incessante. Era necessário filtrar constantemente seu círculo social, evitar situações potencialmente comprometedoras, pesar cada palavra em entrevistas intermináveis e garantir que suas emoções verdadeiras nunca se tornassem públicas. O que o público via nos cinemas como simplicidade natural e espontaneidade juvenil era, na verdade, o resultado de uma disciplina mental e física complexa e exaustiva. O ídolo americano perfeito era forçado a funcionar como um agente secreto em sua própria biografia. A imprensa de moda vendia ao público uma história confortável sobre um rapaz sincero procurando amor sob o sol da Califórnia, enquanto o homem real era obrigado a dividir sua existência em dois setores completamente isolados. Essa arquitetura de publicidade foi construída pela máquina de Hollywood de forma impecável. A indústria produzia as imagens certas, o ator cumpria disciplinadamente suas funções representativas, e a imprensa tradicional replicava obedientemente os narrativos impostos. Surgiu um ecossistema estável e fechado, baseado em benefício comercial mútuo e na estrita observância das regras corporativas não ditas. Toda essa complexa construção poderia funcionar sem falhas por décadas, apoiada no consenso entre estúdios de cinema e jornalistas leais. As antigas revistas de moda respeitavam os limites da influência dos estúdios e se contentavam com os comunicados de imprensa fornecidos, sem fazer perguntas desnecessárias.
Mas a monopolização da informação não poderia permanecer absoluta e eterna. O surgimento de um novo tipo de imprensa, não vinculada a obrigações éticas com os chefes de Hollywood e focada exclusivamente em lucrar rapidamente com a destruição de fachadas perfeitas, mudou radicalmente as regras da indústria. O domo protetor meticulosamente construído se mostrou extremamente vulnerável diante de uma estrutura que percebeu que material comprometedor poderia render dividendos comerciais muito maiores do que a previsível pureza dos estúdios. Ato 5. Teste do sistema. Em setembro de 1955, uma nova edição da revista Confidential apareceu nas bancas dos Estados Unidos. Diferente da imprensa adolescente leal, que por anos construiu mitos glamourosos em torno das estrelas, esta publicação se especializava em destruir agressivamente as fachadas de Hollywood. Com uma tiragem de milhões e uma rede de informantes pagos, incluindo garçons, detetives particulares e policiais, a revista trazia à tona um protocolo policial arquivado de 1950. O documento registrava secamente que a polícia de Los Angeles realizou uma batida em uma festa privada, detendo os presentes sob a acusação de perturbação da ordem pública. Entre os detidos estava um jovem chamado Arthur Gilliam, agora conhecido em todo o país como a principal estrela da Warner Bros., Tab Hunter. O artigo atingiu diretamente a base de sua imagem pública, apresentando uma prova documentada da presença do rapaz da vizinhança, em um ambiente completamente alheio aos ideais conservadores promovidos pelo estúdio. Na realidade social da América dos anos 50, tal publicação significava não apenas um dano reputacional local, mas uma exclusão profissional inevitável. A sociedade, dominada por pânicos morais da era da Guerra Fria, não perdoava ídolos que se desviavam das normas sociais rígidas. O aparelho estatal equiparava qualquer vida pessoal oculta ou não normativa a uma ameaça à segurança nacional, e a indústria cinematográfica temia boicotes dos espectadores conservadores. Qualquer ligação comprovada com grupos marginalizados ou detenção pela polícia moral ativava instantaneamente a chamada cláusula de moralidade, presente em todos os contratos padrão de estúdio. Legal e reputacionalmente, a Warner Bros. Tinha o direito incontestável de rescindir unilateralmente o contrato, distanciar-se publicamente do ator e fechar-lhe permanentemente as portas dos sets de filmagem, protegendo rapidamente a marca de qualquer associação tóxica. No entanto, a reação dos chefes de Hollywood à crise de informação revelou os verdadeiros mecanismos pragmáticos da indústria. No outono de 1955, Tab Hunter estava no auge de sua atratividade nas bilheteiras. Um drama de guerra em grande escala com sua participação lotava salas por todo o país, e seus singles musicais gravados mantinham-se no topo das paradas nacionais por semanas. Ele gerava para a empresa receitas de milhões, sendo na época o ativo comercial mais valioso do estúdio. A direção enfrentou uma escolha fria e matemática: apoiar a moral pública abstrata ao custo de liquidar instantaneamente seu investimento superlucrativo, ou manter o fluxo financeiro, ignorando cinicamente a crônica policial emergente. O capital previu e venceu sem contestação a ética declarada. A máquina do estúdio imediatamente acionou protocolos institucionais de crise, cujo principal objetivo não era estabelecer a verdade ou proteger humanisticamente o funcionário, mas exclusivamente salvar a marca multimilionária. O primeiro passo foi um regime de quarentena informacional absoluta. A Warner Bros. Proibiu categoricamente seus porta-vozes, agentes e o próprio Hunter de fazer qualquer comentário sobre o artigo provocativo. No ecossistema midiático da época, a ausência de reação oficial dos institutos mainstream privava o escândalo tabloide do peso necessário. A estrita ignorância do escândalo no nível corporativo impedia que grandes e respeitáveis jornais pegassem a história
e a transformassem em uma discussão nacional, deixando o material perigoso exclusivamente na zona cinzenta da leitura de tabloide. O segundo passo, muito mais abrangente e sistemático, foi um contra-ataque massivo através de canais de comunicação leais. O estúdio usou plenamente suas alavancas ocultas de influência sobre as redações de revistas populares, que dependiam completamente do acesso exclusivo às estrelas de Hollywood. Durante várias semanas críticas, o mercado foi literalmente inundado por um volume sem precedentes de materiais impecáveis sobre Hunter. Revistas adolescentes começaram a publicar com frequência dobrada entrevistas detalhadas e previamente acordadas sobre suas conquistas esportivas notáveis, seu cuidado comovente com a mãe e seus planos de formar uma família tradicional forte. Esta operação não era uma tentativa direta de refutar os fatos da revista confidencial. Seu objetivo era algoritmicamente e visualmente suprimir um texto indesejado com uma massa enorme de conteúdo agressivamente positivo e generosamente subsidiado. Paralelamente à correção da imprensa, o ritmo de fabricação de provas visuais de bem-estar heteronormativo da estrela foi drasticamente aumentado. O Departamento de Relações Públicas apertou ao máximo a agenda de eventos oficiais. Fotos de Hunter na companhia das atrizes jovens mais atraentes e populares de Hollywood começaram a aparecer nas páginas da crônica social quase diariamente, formando ao seu redor uma barreira visual densa. O sistema usou friamente seu poder financeiro e administrativo para artificialmente reconfigurar o foco da atenção pública. Ao público era oferecido um espetáculo tão estável, brilhante e tranquilizador do jovem americano ideal que quaisquer rumores inquietantes dos tabloides perdiam credibilidade diante da deslumbrante transmissão corporativa. Este episódio de crise também destacou a economia sombria da informação de Hollywood, onde agentes influentes como Henry Wilson se sentiam jogadores plenos. Na indústria, onde a reputação literalmente se convertia em bilheteira, segredos alheios eram constantemente usados como ferramentas de influência. Para proteger seus maiores ativos de revelações, agentes e porta-vozes regularmente faziam acordos de bastidores com a imprensa sensacionalista. Eles intencionalmente passavam informações comprometedoras sobre clientes menos lucrativos, ou traziam à tona relatórios antigos para garantir a inviolabilidade dos investimentos atuais, muito mais significativos. A história emergente de 1950 foi uma consequência direta desse complexo e cínico comércio industrial, onde o ser humano funcionava exclusivamente como uma variável no grande cálculo do estúdio. Para a posição de Hunter, o confronto com a imprensa em 1955 tornou-se um momento de clareza estrutural. A situação demonstrou duramente a verdadeira arquitetura de sua segurança profissional. O aparato institucional o defendeu não por solidariedade, e nem para proteger sua vida privada, mas pelas mesmas razões pelas quais uma corporação assegura um bem valioso. Este domo protetor mostrou-se incrivelmente poderoso e eficaz. Manter a fachada pública significava que o contrato continuava em vigor, a produção de filmes não parava, e a ilusão do rapaz perfeito era transmitida sem falhas. A crise neutralizada com sucesso fixou o status quo, mas ao mesmo tempo eliminou qualquer resquício de confiança na máquina de Hollywood. O sistema provou sua capacidade de manter a norma mesmo sob pressão direta de fora, mas foi essa demonstração de controle absoluto que revelou a escala da vulnerabilidade pessoal do ator. Ficou claro que sua sobrevivência social estava completamente alugada aos diretores do estúdio e diretamente ligada à estabilidade das bilheteiras. Qualquer queda, mesmo que mínima, no interesse do público, inevitavelmente anularia a proteção corporativa, deixando-o indefeso diante das regras da época. Permanecer dentro desse mecanismo impenetrável garantia segurança externa, mas exigia a renúncia total da subjetividade, tornando inevitável a busca por caminhos para romper o contrato e alcançar ao menos uma mínima autonomia profissional. Ato 6. O preço da autonomia. Em 1959,
Tab Hunter tomou uma decisão profissional que contrariava todas as regras do sucesso em Hollywood daquela época. Sendo uma das estrelas mais reconhecíveis e lucrativas do país, ele exigiu da direção da Warner Brothers o rompimento antecipado de seu contrato exclusivo de 7 anos. O direito à autonomia profissional tinha um custo específico e bastante elevado. Para se libertar das obrigações com o estúdio, o ator teve que comprar seu próprio contrato, desembolsando $100 mil de seus recursos pessoais. Na prática, isso significava que ele voluntariamente abria mão da maior parte de suas economias, de seu status de estrela principal e da poderosa proteção industrial, transformando-se de um ativo valioso em um ator independente, mas desempregado. No início dos anos 60, o cenário cultural americano começou a se transformar rapidamente. A era do conformismo pós-guerra dava lugar a novas tendências sociais. O público cada vez mais optava por formatos televisivos, e a demanda por uma juventude estéril e segura estava em declínio. No entanto, a máquina industrial que detinha os direitos sobre Hunter se recusava terminantemente a se adaptar a essas mudanças. Os executivos continuavam explorando a fórmula aprovada uma vez, oferecendo ao ator, que se aproximava dos 30 anos, os mesmos papéis lineares de estudantes radiantes e soldados amigáveis. Seu crescimento profissional era artificialmente bloqueado pelas limitações de sua própria imagem de sucesso. O sistema de estúdios funcionava com uma rígida monopolização do recurso humano. A Warner Brothers consistentemente recusava liberar Hunter para filmagens com diretores independentes ou permitir que ele participasse de projetos dramáticos sérios de outras companhias cinematográficas, a menos que isso trouxesse um benefício comercial direto para o próprio estúdio. Ele permanecia uma propriedade valiosa, mas estática, mantida no balanço exclusivamente para sustentar as altas vendas de revistas adolescentes e discos musicais. O conflito entre o tempo em mudança e a norma corporativa estagnada atingiu um ponto em que permanecer dentro desse sistema significava aceitar uma estagnação criativa inevitável. O pagamento da rescisão foi um ato radical de retomada de controle sobre sua própria carreira. Ao deixar o estúdio, Hunter perdeu não apenas o ditado dos produtores, mas toda a infraestrutura em larga escala que por anos sustentou seu status público. Ele não tinha mais um assessor de imprensa pago, um departamento de publicidade gerando notícias positivas, nem agentes influentes bloqueando publicações inconvenientes. Junto com o contrato, desapareceu também aquele escudo corporativo impenetrável que o salvou durante a crise de 1955. Agora, quaisquer riscos reputacionais, fracassos comerciais ou conflitos informativos com a imprensa tornavam-se seu problema pessoal e não institucional. Mas foi justamente essa perda de proteção sistêmica que deu ao ator a primeira oportunidade real de gerir sua própria vida. Sair da jurisdição dos chefes de Hollywood significava o fim da contabilidade dupla forçada. A corporação não mais elaborava para ele agendas de encontros públicos obrigatórios com jovens parceiras de filmagem para fins de marketing cruzado. Ninguém mais monitorava os lugares que ele frequentava em seu tempo livre, nem exigia relatórios sobre seus contatos privados. A pressão pública e a norma social rígida da época não desapareceram. Mas a vigilância institucional direta, que regulamentava cada passo da estrela, foi finalmente eliminada. O ator conscientemente trocou a segurança financeira absoluta pelo direito de traçar sozinho a linha entre a profissão pública e a vida privada cotidiana. Como um contratado independente, Hunter começou a reconstruir sua vida profissional fora de Los Angeles. Ele se envolveu ativamente em trabalhos em produções televisivas ao vivo, onde era necessário verdadeiro talento de atuação, sem a rede de segurança da edição de estúdio. Atuou em palcos teatrais na Costa Leste e aceitou papéis no cinema europeu. Esses projetos raramente alcançavam a escala de bilheteira de seus primeiros sucessos em Hollywood, mas ofereciam a ele a subjetividade perdida. Cada novo contrato agora era discutido e assinado por ele pessoalmente,
refletindo suas próprias decisões pragmáticas, e não as diretrizes do conselho de administração. No entanto, a conquista da independência profissional revelou um problema estrutural imprevisto. Ao se libertar do ditado da corporação, Hunter descobriu que a percepção do público em massa era muito mais inerte do que ele imaginava. Para os espectadores e novos produtores independentes, ele continuava sendo aquele jovem modelo dos anos 50. Seu código visual estava tão profundamente integrado à cultura americana que os diretores da nova geração simplesmente não entendiam como usar esse símbolo nas realidades de um cinema cada vez mais complexo. Para permanecer na profissão durante o período de mudanças contraculturais iminentes, o ator precisaria encontrar uma ferramenta que lhe permitisse reimaginar seu mito ultrapassado e fazer com que a fachada perfeita do passado funcionasse sob regras completamente novas. Ato 7. Distância irônica. Em 1981, uma comédia independente dirigida por John Waters, Polyester, chegou às telas. O parceiro de cena de Tab Hunter não era o típico padrão de beleza de Hollywood, mas sim a escandalosa drag queen Divine. Para o público acostumado a associar Hunter com as ensolaradas praias da Califórnia e os impecáveis romances da Warner Bros., esse elenco parecia uma subversão estética. Waters, uma figura-chave do cinema contracultural americano, convidou o ator de 50 anos para interpretar Todd Tomorrow, um dono de drive-in caricatural que mantinha a aparência de um clássico galã, mas agia dentro de uma narrativa grotesca e marginal. A escolha do diretor independente baseava-se em um cálculo sociocultural preciso. Waters não precisava apenas de um ator profissional. Ele queria um símbolo vivo e reconhecível da América conformista dos anos 50. O filme usava a imagem ultrapassada de Hunter como uma decoração cinematográfica pronta, carregando o peso de uma era rigorosamente regulamentada. Os cabelos loiros, o sorriso impecável e os modos refinados do vizinho perfeito foram impiedosamente retirados do contexto seguro do cinema familiar e colocados no ambiente agressivo do underground independente. O choque visual entre o passado estéril do ator e o presente provocativo do filme criava o efeito de absurdo que Waters desejava. A aceitação de Hunter em participar de tal projeto representava uma escolha pragmática de carreira para alguém que entendia as regras da indústria. Ao perceber que Hollywood o havia fixado para sempre no papel de um jovem ideal, mas obsoleto, ele parou de lutar contra esse estereótipo, tentando conseguir papéis dramáticos clássicos. Em vez disso, começou a explorar conscientemente e friamente seu próprio mito. Ele permitiu que aquela mesma inocência radiante, que outrora servira como forma de sobrevivência e disfarce social, se tornasse uma ferramenta para uma autocrítica mordaz. Foi uma rejeição pública da seriedade em relação ao construto dos estúdios que ditava seu comportamento há décadas. Trabalhar no cinema contracultural mudou radicalmente a dinâmica entre o homem real e sua persona pública. Na era do sistema de estúdios, a imagem de Tab Hunter era totalmente controlada por agentes de publicidade, advogados e executivos de cinema. Nos anos 80, Hunter se tornou o curador de seu próprio passado cinematográfico. Ele mostrava ao público uma distância psicológica absoluta em relação ao produto comercial idealizado que um dia fora. A habilidade de olhar para sua juventude com ironia gelada tornou-se seu novo trunfo profissional, permitindo-lhe integrar-se organicamente ao cinema da era pós-moderna. A ironia agora funcionava como uma nova e muito mais confortável barreira protetora. Essa abordagem se consolidou em 1985, quando Hunter se reuniu novamente com Divine nas filmagens do western cômico independente Lust in the Dust. Neste projeto, ele não apenas atuou em um dos papéis principais, mas também assumiu funções de produtor. O antigo funcionário sem direitos do sistema de Hollywood agora buscava financiamento e controlava a produção do filme, que metodicamente e impiedosamente
ridicularizava os clichês dos mesmos gêneros que lhe trouxeram fama nacional inicial. O objeto institucional dos anos 50 transformou-se em um sujeito independente da indústria, capaz de lucrar diretamente com a desconstrução de seu próprio pedestal. O reexame irônico permitiu que Hunter permanecesse no radar do público e se livrasse do estigma de ídolo ultrapassado. Ele provou que podia ser muito mais inteligente e complexo do que apenas uma imagem congelada de uma revista antiga. Usar sua fachada ultrapassada como material para comédia tornou-se uma maneira conveniente de interagir com o público, sem precisar retornar ao controle total da imagem ou mergulhar em medos passados. No entanto, trabalhar com seu próprio mito, mesmo de forma ousada e comercialmente bem-sucedida, ainda era uma ilusão cinematográfica. Os papéis cômicos grotescos mostravam a atitude intelectual do ator em relação aos velhos estereótipos de Hollywood, mas continuavam a manter a verdade sobre sua vida privada durante o domínio dos estúdios na sombra. O riso do público diante da destruição da imagem do vizinho perfeito não anulava o fato de que a verdadeira história de sobrevivência dentro de um sistema repressivo permanecia não contada. Para completar o processo de separação de sua personalidade do construto industrial, era necessário dar o último passo, ultrapassar qualquer forma de atuação e falar a linguagem dos fatos documentais. Ato 8. Precisão documental. Em outubro de 2005, as prateleiras das livrarias americanas receberam a autobiografia intitulada Tab Hunter, Confidencial. O antigo ídolo de milhões, com 74 anos na época, embarcou em uma extensa turnê promocional. Ele se sentava em estúdios de televisão e participava de debates, pela primeira vez na vida falando publicamente em seu próprio nome, sem um roteiro corporativo previamente aprovado. O lançamento do livro não era uma tentativa de lucrar com velhos boatos ou ajustar contas com antigos empregadores. O texto era uma descrição metódica, quase clínica, dos mecanismos dos estúdios que controlaram sua carreira inicial. Pela primeira vez, a narrativa em torno da estrela não era ditada pelo Departamento de Relações Públicas da Warner Bros. Ou pela agência de Henry Wilson, mas pelo homem que por décadas serviu como portador físico sem direitos do meticulosamente projetado produto comercial deles. Esta publicação marcou uma mudança radical de status. O objeto de controle industrial finalmente se tornou o sujeito pleno de sua própria história. A autobiografia decompôs sistematicamente o mito glamouroso formado em meados do século XX. Em vez de usar uma linguagem emocionalmente carregada, típica das memórias de celebridades, Hunter escolheu um tom distanciado, marcadamente documental. Ele registrou meticulosamente a arquitetura de sua imagem pública. Encontros organizados com Natalie Wood e Debbie Reynolds, sessões de fotos calculadas nas praias da Califórnia e rigorosos contratos que proibiam qualquer desvio da norma heterossexual. Ele transformou suas memórias pessoais em uma auditoria institucional detalhada da máquina de produção de estrelas de Hollywood, demonstrando como o material humano vivo era meticulosamente formatado em um produto padronizado para consumo em massa. Em seu texto, a indústria não apareceu como uma fábrica de sonhos, mas como uma linha de montagem corporativa pragmática. Um aspecto crítico dessa reconstrução textual foi a recusa consciente do autor em adotar a posição de vítima. No cenário cultural do início dos anos 2000, havia uma alta demanda social por confissões trágicas sobre a natureza repressiva da antiga indústria do entretenimento. Hunter ignorou completamente essa expectativa. Ele não se descreveu como um objeto passivo, quebrado pelo implacável aparato corporativo. Pelo contrário, ele apresentou décadas de silêncio como uma estratégia pragmática e conscientemente escolhida. Ele queria trabalhar no cinema, e o estúdio impôs um preço de entrada obrigatório: total submissão e renúncia à transmissão de sua identidade privada.
O ator aceitou essa transação, ciente de que, no clima socialmente conservador da era da Guerra Fria, qualquer resistência ou tentativa de afirmar sua natureza significava desaparecimento profissional e social imediato. A escolha não era entre verdade e mentira, mas entre participar da indústria em seus termos rígidos ou ser completamente excluído da profissão. Hunter escolheu a profissão, entendendo claramente a escala das restrições associadas. Nesse sistema de coordenadas, a necessidade de sigilo absoluto foi reinterpretada. No livro, ela não era apresentada como fonte de fraqueza psicológica ou vergonha pessoal, mas como uma disciplina profissional dura e exaustiva. Manter a fachada de um jovem despreocupado e simples exigia controle analítico contínuo. Cada aparição pública, cada entrevista e cada contato social passavam por um rigoroso filtro interno. O ator descreveu em detalhes a colossal carga cognitiva diária necessária para isolar sua vida real. Os relacionamentos com o patinador Ronnie Robertson e o ator Anthony Perkins, da projeção pública. As memórias provaram convincentemente que a simplicidade natural, que a indústria vendeu por anos a milhões de adolescentes crédulos, era, na realidade, o resultado de uma autocensura severa, uma tensão interna colossal e uma camuflagem institucional contínua. O timing da publicação estava intrinsecamente ligado à mudança no paradigma legal e cultural da sociedade americana. No início dos anos 2000, a intolerância institucional que definiu as décadas pós-guerra deixou de ser a força estrutural dominante. A ameaça de perseguição, bloqueios de carreira e boicote total por parte da indústria cinematográfica por comportamento não normativo desapareceu em grande parte. Consequentemente, a decisão de Hunter de documentar sua vida pessoal tornou-se possível apenas porque o ambiente externo finalmente se tornou seguro o suficiente para absorver essa informação sem ativar os mecanismos punitivos do passado. A abertura adiada tornou-se um reflexo direto do tempo histórico, um marcador preciso do momento em que a sociedade finalmente perdeu seus instrumentos repressivos de controle sobre a vida privada de figuras públicas. O ator falou exatamente quando a verdade deixou de ser uma sentença de carreira. Através do ato de escrever o texto, Hunter realizou a separação jurídica e conceitual final entre o ser humano vivo e o construto corporativo. Durante décadas, o nome Tab Hunter funcionou como propriedade intelectual do estúdio, um recipiente completamente preenchido por diretrizes de marketing e projeções do público. A publicação da autobiografia permitiu ao autor recuperar os direitos sobre essa marca. Ele pegou a casca vazia, banhada pelo sol da Califórnia, do ídolo dos anos 50, e a preencheu retrospectivamente com densidade biográfica real, motivos complexos e verdade factual. O ator recuperou o direito de autoria sobre sua própria vida, anulando para sempre os comunicados de imprensa fictícios e relatórios de estúdio que anteriormente definiam completamente sua existência no campo da informação pública. Foi um ato de retorno definitivo ao seu próprio nome. A reação pública ao livro demonstrou uma mudança fundamental nas expectativas do público. O mesmo grupo demográfico que na juventude comprava em massa revistas de fãs em busca de detalhes de seus noivados fictícios, agora adquiria um relato documental sobre vigilância corporativa e sobrevivência. O sucesso comercial das memórias confirmou que o consumidor moderno começou a valorizar a autenticidade histórica muito mais do que a ilusão conservada de perfeição. Os leitores aceitaram tranquilamente a desconstrução intelectual de seu antigo ídolo, reconhecendo que a verdade estrutural sobre o funcionamento da máquina de sobrevivência de Hollywood era muito mais significativa e interessante do que o conto de fadas estéril que ela produziu. O livro tornou-se um best-seller não por causa de sua sensacionalidade, mas pela precisão cirúrgica de sua ótica. Essa transição de símbolo visual para sujeito documental foi consolidada exatamente uma década depois, quando um documentário de longa-metragem baseado no livro foi lançado. Na tela, não havia mais o jovem sorridente e iluminado correndo pela linha da maré. Em vez disso,
O espectador via um homem idoso e centrado, que explicava calmamente a mecânica de seu próprio encarceramento institucional. O contraste entre as imagens de arquivo com multidões de fãs entusiasmados e seu comentário sóbrio em off criava uma poderosa distância. O filme tornou-se a validação documental final de sua narrativa, transformando o relato pessoal em um documento histórico oficialmente reconhecido de uma era que se encerrou. Isso fixou seu status não como um vestígio do passado, mas como uma testemunha importante do funcionamento da indústria cultural. No final das contas, o legado cultural de Tab Hunter se cristaliza muito além das comédias românticas leves em que atuou ou dos discos pop que lideraram as paradas musicais. Seu verdadeiro peso histórico reside na capacidade de atravessar a pressão total da máquina de Hollywood de meados do século, mantendo sua autonomia interna. A história apresentada em seus últimos anos desloca o foco dos papéis que ele desempenhou na tela para o monumental esforço necessário para sustentar o papel que desempenhou na vida. Ele suportou o sistema não por meio de uma rebelião aberta e barulhenta, mas por meio de uma adaptação cuidadosa e de longo prazo. Hunter provou de forma convincente que o retorno final da verdade se torna possível quando alguém simplesmente sobrevive às regras institucionais que um dia exigiram seu silêncio incondicional. A história de Tab Hunter revela que derrotar o sistema dos estúdios por dentro era uma missão impossível. Sua saída do papel de jovem americano perfeito não foi fruto de um motim repentino, mas sim porque a própria máquina que o criou se tornou obsoleta, perdendo o controle absoluto sobre as biografias. Ele não quebrou a indústria, ele a sobreviveu. A era dos contratos totais e da vigilância chegou ao fim, deixando para trás um homem que, por décadas, aperfeiçoou a habilidade de se esconder à vista de todos. Aqui reside o principal paradoxo de seu legado. Hunter permanece nos arquivos como uma estrela do cinema leve dos anos 50, mas seu trabalho mais complexo sempre se desenrolou fora dos sets. Foi uma disciplina exaustiva de anos, mantendo-se dentro